um curso de educação continuada da SBOT Santa Catarina, né, na nossa gestão 2021-2022, presidida pelo Dr. Henrique Eisenberg, né. Hoje nós estamos no módulo mão, né. Eu sou o atual, né, eu estou como atual diretor científico, né, e para mim é um prazer muito grande a gente poder estabelecer esse tipo de educação, né. Por sorte, hoje é o nosso presidente mesmo que vai comandar essa reunião. Eu gostaria só, antes de passar para o doutor Henrique e aí dar uma continuidade, que todos que possíveis, que queiram, abram as suas câmeras para a gente tirar uma foto, assim, já de início, assim, para a gente poder guardar, né, para a reunião. Se todo mundo que estiver presente tiver oportunidade de abrir a câmera só agora, para a gente poder tirar uma fotinho, né? Nós temos bastante pessoas, já estamos em 32 pessoas, então se pudessem abrir, para nós seria um prazer ali a gente poder divulgar todos vocês. Vou dar mais alguns segundos e já vou tirar essa foto, tá? Eu vou tirar em 2 etapas, pessoal, que é muita gente, eu vou tirar 2 telas, tá? Então, a primeira foto, pessoal, por favor, preste atenção, olhe para a câmera. 1, 2, 3. Obrigado. Vou tirar a segunda agora, novamente. Quem puder abrir a câmera, por favor. 1, 2, 3. Obrigado, pessoal. Então, doutor Henrique, é um prazer aí. Está sob seu comando. Boa noite a todos, né? Uma honra ter tantos convidados assim participando. Já estamos aí em 35 participantes. Queria agradecer a presença do Taca, do Sorrente, do Diego e do Felipe, né, de Blumenau, que vão compor essa atividade científica, né, que é o tratamento da neuropatia do síndrome do túnel do carpo. E para não se delongar muito, já gostaria de convidar o Dr. Taca, que é o nosso primeiro palestrante, para ele falar um pouco para nós sobre o diagnóstico, exames complementares, se possível, dar uma pincelada aí no tratamento conservador. Dr. Taca, boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Henrique. Bom, meu nome é Cristiano Taca, eu sou ortopedista, eu sou especialista em mão e cotovelo, trabalho em Florianópolis, na Ortoclini, na Clínica da Mão e no Hospital Celso Ramos. Nós vamos falar, então, sobre síndrome do túnel do carpo. Em relação ao diagnóstico do túnel do carpo, o túnel do carpo ele tem as suas paredes laterais e o assoalho pelos ossos do carpo, o teto é o ligamento transverso do carpo, dentro dele temos o nervo mediano e os tendões flexores. A anamnese é muito importante no diagnóstico do túnel do carpo, e na anamnese nós pesquisamos principalmente a dor e a parestesia. A dor e a parestesia noturna é um fator preditor de 96% no diagnóstico do túnel do carpo. E o local da parestesia, nós estamos acostumados a falar sobre parestesia no túnel do carpo, no território do mediano, conhecendo aquela trajetória clássica da inervação do nervo mediano, que é os 3 dedos radiais e a face radial do anelar. Na verdade, tem um trabalho muito interessante publicado pelo Dr. Bertelli no Journal of Hand Surgery em 2016, onde ele investiga pacientes com lesão alta do mediano, lesões acima do cotovelo. E ele percebeu que o déficit de sensibilidade é isso que está representado aqui, as polpas digitais do polegar, do indicador e do dedo médio. Então, é ali que nós investigamos a perda de sensibilidade. O território da palma ele fica preservado. Em relação ao túnel do carpo, então, é uma doença de desproporção entre o conteúdo e o continente. Nós podemos investigar também a presença de outras patologias, como diabetes, artrite reumatoide, hipotiroidismo, a gravidez, que normalmente pode cursar com uma neuropatia compressiva do túnel do carpo, assim, transitória, a obesidade, está relacionada também à força intensa e com objetos que emitem vibração na mão, né? O diagnóstico diferencial, pensar em compressão alta do nervo mediano, aí fazemos testes para ver se está na arcada dos flexores, nas cabeças do pronador ou no bíceps. A risartrose é um diagnóstico clássico, mas a dor é na base do polegar. O de Quervain, a dor é no primeiro compartimento extensor. E a radiculopatia cervical, fazemos o teste Spurling para diagnosticar, de repente o problema está no pescoço e não no nervo mediano, ou pode estar nos 2 locais, o double crush. E investigamos também neuropatias periféricas, né? E
aí acometendo também membros inferiores, né? O principal, assim, em relação à parte agora, começando no exame físico, na inspeção, nós podemos detectar, então, a atrofia na região da eminência tenar. Esse é um sinal importante do túnel do carpo. O Flick sign, ele foi descrito em 84 pelo Price Phillips, e ele se baseou no seguinte: quando o paciente tem a dor forte e a dormência no território do mediano, o que ele faz? Ele sacode a mão. Então, o sinal de sacudir a mão também tem um fator preditivo importante, tem uma sensibilidade em torno de 96%. Então, é um sinal importante. O sinal de Tinel, e o Tinel a gente começa a palpar de distal para proximal, e ele tem, principalmente no território da topografia do túnel do carpo e irradiado para os dedos. O sinal de Falling, aqui eu faço um Falling modificado, o cirurgião de mão examina o paciente em frente, sentado, em frente da sua mesa, então é uma maneira mais prática de segurar a mão do paciente, mas tem um sinal de Falling clássico. O sinal de Durkheim, esse sinal foi descrito em 91 e ele é baseado na compressão digital do ligamento transverso do carpo, e o paciente reproduz os sintomas em 30 segundos a 1 minuto, ele reproduz os sintomas de acroparestesia distal. O toque leve, lembrando, o toque leve nós investigamos nas polpas digitais do polegar, do indicador e do dedo médio, comparando com o dedo mínimo, com o quinto dedo da mesma mão. Então, tem que calibrar a mão na hora de fazer o toque leve para tentar ser efetivo nesse teste. Os monofilamentos, nós usamos os monofilamentos, aqui está o roxinho, que é 2 gramas, que é aquele que é necessário para se indicar ou não cirurgia, então esse que a gente usa. E o teste de Siemens-Weinstein, dos monofilamentos, deve ser feito antes e após o teste Falling. Após o teste Falling, tem uma sensibilidade maior. Em relação ao discriminador de 2 pontos, algumas pessoas usam, e quando ele tem uma lesão mais grave, mais avançada do nervo mediano, poderia não conseguir discriminar com menos de 6 milímetros de distância entre os pontos. Pesquisamos também a força de abdução do polegar, comparando bilateralmente, e a força de flexão da interfalangiana do segundo e da interfalangiana distal do segundo dedo, do indicador, e da interfalangiana do polegar. E aí investigamos a parte motor, o nervo interósseo anterior. Pesquisamos também com os dinamômetros a força de pinça, e a força de pinça, efetivamente, ela está bastante diminuída. O Jamar também, mas a pinça está diminuída, e está diminuída não só pela diminuição de força do flexor longo do polegar, que pode acontecer, mas principalmente também pela diminuição de força da musculatura tenariana, né? Os diagramas da mão, esse foi um trabalho que foi publicado em 1990, e se entrega para o paciente esse diagrama, e ele, na sala de espera, ele pode preencher uma caneta aí aonde que ele sente dor, aonde que ele sente dormência, aonde que ele sente riscando, comparando com a mão dele, aonde que ele sente formigamento e aonde tem diminuição de sensibilidade. Isso nos ajuda também no diagnóstico. Então, em relação aos testes clínicos, a sensibilidade deles, quando é dor e parestesia noturna, 96% de sensibilidade. O teste de Durkheim tem 89% de sensibilidade. O monofilamento, após 5 minutos de Falling, ele sensibiliza bastante, em torno de 83% de sensibilidade. E o score de diagramas da mão, 76%. A especificidade, ela fica alta também em relação aos diagramas de mão e o Tinel. Então, os testes combinados de diagrama, Durkheim, dor noturna e monofilamento após o Falling, nos dá uma sensibilidade muito alta para o diagnóstico do túnel do carpo. Se os 4 testes acima estiverem normais, a chance de ele ter túnel do carpo é 0,68%, ou seja, praticamente não tem. E a eletroneuromiografia não aumenta esse diagnóstico. Então, assim, quando temos os casos mais precoces do túnel do carpo, precoce versus tardio, o teste de Falling e compressão carpal tem uma maior acurácia. O toque leve e vibração, ele pega alterações sensoriais precoces. Quando está começando, que ele te procura no consultório, não sabe especificar direito aonde que tem a dormência, esse teste de toque leve e vibração nos ajuda bastante. O teste Tinel já vai estar presente em lesões mais avançadas, e a discriminação de 2 pontos também. O eletrodiagnóstico, a parte sensitiva, ele vê do mediano para o digital. A parte motora, o mediano para o abdutor curto do polegar. E aí tem a parte da eletromiografia, que é com agulha.
A eletroneuromiografia em si, ela não aumenta o diagnóstico em relação ao diagnóstico clínico, não melhora o diagnóstico, mas é uma ferramenta que você tem. A ultrassonografia também é uma ferramenta que você tem, é mais barato e menos, digamos, invasiva, porque os pacientes queixam muito no teste da eletroneuromiografia. O ultrassom, ele vê principalmente a área de secção transversa maior ou igual a 9 milímetros captado dentro do canal do carpo. Esse seria o padrão ouro, segundo os estudos meta-análises a respeito desse tipo de investigação. Então, a eletroneuromiografia é mesmo necessária, a possibilidade de alterar o diagnóstico é em torno de 0,06%. Né? Então, por que usamos? Por diversos motivos. O paciente já tem, para sanar uma insegurança diagnóstica, um segmento pós-operatório, uma segurança quanto ao processo, uma quantificação da severidade da doença, para excluir polineuropatia, radiculopatia, mas aí teria que fazer nos membros inferiores também. Enfim, na minha visão, a eletroneuromiografia deve ser usada quando tem um caso atípico, e tu tem uma dúvida, tu quer descartar uma outra patologia. Mas se tens o diagnóstico clínico, é o diagnóstico clínico, confia nele e vai em frente. Radiografia só se faz em caso de fratura e tal, trauma prévio. Ressonância está contraindicada. E o laboratório para descartar doenças sistêmicas que estão provocando, talvez, a desproporção entre o conteúdo e o continente e provocando túnel do carpo. Então, o uso de órtese noturna é muito efetivo, né? Então, o uso de órtese noturna simples, imobilizando o punho, órtese estática longa para punho, mobilizando o punho à noite. Isso aí funciona como diagnóstico e funciona como tratamento conservador. Infiltração dentro do canal do carpo também funciona como diagnóstico e como tratamento conservador. Porque se o paciente tu fez o diagnóstico clínico e tu tem síndrome do túnel do carpo, tu faz uma infiltração, alivia os sintomas. Pronto, confirmou, era um síndrome do túnel do carpo mesmo. Se voltar a ter sintomas, tu opera. Se não voltar, está resolvido o problema. Né? Normalmente a gente faz uma infiltração. Principalmente em casos de síndrome do túnel do carpo leve, de início recente, que não responde com o tratamento conservador simples, que é o uso de um corticoide oral ou injetável, mais uma órtese noturna. E nos casos de gravidez. Gravidez, tu não tem muito outro remédio para ficar usando e tem casos que incomoda muito a paciente, dificulta a gravidez. Então, é uma alternativa boa a infiltração. Enfim, infiltração mais órtese, um tratamento conservador. O que nós levaríamos para casa? Se o paciente tem dor e parestesia noturna, se o paciente tem teste de Durkheim, tem o teste dos monofilamentos positivo após o teste Falley, tem os diagramas positivos. Então, ele tem um diagnóstico clínico do túnel do carpo, vamos tratar, primeiramente conservador, se não resolver, aí passamos para os outros colegas falarem. E o território de inervação do mediano, eu gostaria que vocês lembrassem também de levar para casa, de lembrar que não é só aquela inervação clássica do mediano. Tem trabalhos mostrando e questionando essa inervação clássica, aquele diagrama clássico que nós temos na nossa cabeça desde a época da escola. Muito obrigado. Obrigado, Taka. Termina o teu compartilhamento de tela aí. Muito boa a tua apresentação. Acho que elucidou bastante, né? E vai nos ajudar bastante aí a ter novas formas de encarar o túnel do carpo, né? Principalmente na questão do diagnóstico. Né? Obrigado. Acho que as perguntas depois, o pessoal que quiser fazer, por gentileza, faça a pergunta aqui pelo chat, e aí no final das aulas a gente vai respondendo. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Ver se vai dar certo. Compartilhar a tela. Estão todos vendo aí a tela? Ok? Esse curso de educação continuada, né? Ele é um curso de educação continuada para o especialista. Entre os grupos de vocês que estão assistindo, se tiver alguém que não consegue, estão vendo aqui o ID da reunião, ele saiu equivocado. Por motivo aí de tecnologia. Então, se vocês puderem compartilhar, a gente está passando aí nos grupos, a Rayana, de Pato Branco, o Nicolode, aí de Erechim, no Rio Grande do Sul, também, se puderem compartilhar aí entre seus grupos, aí, já estamos com mais de 80 participantes. Então, eu vou falar, o Taka falou sobre o diagnóstico e exames complementares, eu vou falar sobre o tratamento cirúrgico da Mini Open, depois o Sorrente vai falar para vocês o tratamento endoscópico, o Felipe vai mostrar algumas complicações na cirurgia de túnel do carpo e depois a gente vai finalizar com o Diego, da Santa Casa de São Paulo,
mostrando alguns casos clínicos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Henrique Eisenberg, estou atual presidente da SBOT de Santa Catarina e trabalho na IOT Joinville, Hospital Municipal São José, Unimed Joinville. Esse é o nosso núcleo de cirurgia da mão e membro superior, aqui do IOT Joinville. Eu vou falar para vocês, então, sobre a síndrome túnel do carpo com mini incisão. E quando você fala mini incisão, tem que ter em mente que existe, além da mini incisão, a cirurgia aberta, clássica, né? Porque a mini incisão é uma técnica descrita com 1,5, 2 centímetros, e muita gente confunde com o tratamento aberto. E para saber o que está se fazendo no mundo, eu busquei informação junto à Associação Americana de Cirurgia da Mão, que não é a American Society, lá eles têm 2 sociedades de cirurgia da mão, e vejam vocês que o tratamento endoscópico representa apenas 20%, a cirurgia aberta clássica, 34%, e o mini open é o que a grande maioria faz, certo? De acordo com a Associação Americana de Cirurgia da Mão. Então, o Taka já falou de maneira bem clara sobre o tratamento conservador. A gente já está um passo lá na frente, a gente já está naquele caso onde a gente precisa indicar uma cirurgia. E aí você tem a dúvida se vai realizar uma cirurgia aberta, mini open ou endoscópica. O que é importante, como o Taka mostrou, e acho que todos vão mostrar, é que o cidadão que vai tratar de maneira cirúrgica um túnel do carpo, ele conheça bem a anatomia. Ele saiba bem a anatomia, as peculiaridades da anatomia, para evitar complicações e para fazer o tratamento de maneira adequada. É importante que ele saiba essa anatomia do ligamento transverso do carpo e que ele, de maneira endoscópica, aberta ou por mini-open, ele faça esse tipo de acesso. Ele entre o território do mediano e do ulnar para evitar lesão de estruturas nobres. É aqui que tu tem que direcionar o teu tratamento. Revisando a literatura, deixa eu só diminuir a tela aqui dos participantes para mim poder conseguir enxergar. Ok. Então, revisando a literatura, esse ensaio clínico randomizado, publicado na Clinical Research, ele mostrou que você tem resultados similares nos questionários de Boston e Dash, com 3 meses pós-operatório. Mas a maioria dos casos nesse ensaio clínico preferiu a técnica endoscópica por questão de cicatriz. Já nessa outra meta-análise, ele mostrou resultados similares com técnicas endoscópicas ou mini-open, mas que ele tinha uma melhor recuperação de função e retorno precoce ao trabalho. Isso foi publicado em 2014, né, nessa meta-análise. Mas, mais recentemente, em 2018, esses autores fizeram um trabalho comparando as 2 técnicas, né, e eles usaram um tal de TDA-BC, né? Time Driven Activity Based Costing, que seria o custo baseado em atividade orientado pelo tempo, o tal do TDA-BC. E ele mostrou que esse custo é 44% maior com endoscopia, né? Isso serve de alerta aí também para nós, que certamente a medicina a gente tem que levar em conta os custos. Quando que eu indico o tratamento cirúrgico? Eu, basicamente, quando tem sintomas noturnos persistentes, que seria que o paciente acorda assim de noite chacoalhando a mão, com aquele teste ali que o Taka mostrou, né, do chacoalhar das mãos, e que tu tem falha no tratamento conservador. Lembrar que tu tem indicações e limitações, né? Então, a cirurgia aberta, tu tem que considerar ela quando tu tem lacerações do mediano, lacerações do ramo cutâneo palmar, do ramo motor tenar e do nervo ulnar. E tu pode ter variações anatômicas, como o ramo motor, variações do nervo recorrente, nervo bífido, palmar longo, arco palmar superficial com variação e musculatura lumbrical intracanal. Então, quando você tem essas variações anatômicas, daí considerar a cirurgia aberta. Das variações da anatomia, lembrar para vocês o ramo recorrente, que ele pode... Opa! Saiu da apresentação? Saiu, Henrique. Voltou? Voltou. Então, as variações da anatomia que podem estar presentes, né, desde a entrada transcanal, transligamentar do ligamento do ramo motor, tá? E a sua saída mais ulnar também, ou a saída através do ligamento transverso do carpo. Lembrar da duplicação do nervo, da persistência da artéria e da musculatura intracanal. Isso são fatores que, quando detectados previamente à cirurgia, você deve considerar a técnica que você vai tratar.
Ainda quando tem alterações como tenossinovite por artrite reumatoide, a mão reumatoide, tendinites calcificantes, cistos ou schwannomas, amiloidose, aí o tratamento endoscópico também fica fora de mão. Quando você vai realizar o tratamento cirúrgico do túnel do carpo, você tem que lembrar que pode ser feito com anestesia local, local com vasoconstritor, bloqueio venoso de Bir, anestesia de plexo e geral são mais invasivas, mas também são citadas. O Dr. Lalonde, Donald Lalonde, do Canadá, ele preconiza esse método, que é o Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. E ele tem um livro sobre cirurgia Wide Awake muito interessante. E nesse livro ele mostra que ele faz a injeção, então, de lidocaína com adrenalina e bicarbonato para diminuir a sensação de dor nessa região. E ele faz o tratamento dele em casa, assim, a nível, em casa não, perdão, a nível de consultório. Ele deita o paciente dessa forma, como está mostrado na imagem aqui à esquerda, anestesia ali, vocês estão vendo a vasoconstrição e faz a cirurgia assim mesmo, com o paciente dessa forma. Eu faço o Wide Awake Local Anesthesia Yes Tourniquet, que é o WALAYAT, tá? Que é como? Eu faço exatamente a mesma anestesia, sem adrenalina, e o tempo que eu levo para fazer essa cirurgia é em torno de 5 minutos com um garrote pneumático. Então, tem uma variação aí do Walant para WALAYAT, em homenagem ao Lalonde. Quando for fazer por endoscopia, tem uma região maior que tem que ser anestesiada, como ele mostra aqui. E no livro Séries de Ortopedia Cirúrgica, já em 2011, quando esse livro foi publicado, lá no capítulo de mini incisão, eu fiz a descrição da técnica lá e compartilhei com os colegas, que é com um bloqueio venoso de Bir. A gente faz a marcação do acesso cirúrgico, faz, então, a liberação distal, aqui mostrando para vocês um pequeno vídeo. Pode ser realizada a abordagem cirúrgica, fizemos o afastamento com os afastadores de 100 ml, tá? E realizamos uma dissecção da pele, subcutâneo, e aí chegamos a nível da face palmar. Como você pode escutar pelo barulho, já abrimos a face palmar e estamos abrindo a porção distal do ligamento transverso do carpo. Sob visão direta, realizamos toda a liberação da porção distal do ligamento transverso do carpo. Aí se faz a checagem dessa liberação. Enfim, após realizar a liberação, você checa com a visualização da gordura amarela. E aí, os pacientes que têm a mão direita, eu costumo fazer a troca da posição cirúrgica, da posição ao lado do paciente para a posição mais perpendicular ao paciente. E aí a gente faz a liberação proximal, como mostrado aqui. Então, a posição do cirurgião, vamos fazer a dissecção sobre o ligamento transverso do carpo, fazendo a dissecção sobre o ligamento. A gente dissecciona um pouquinho o ligamento aqui assim, dessa forma, sobre visão direta. E a gente introduz a tesoura de Metzenbaum intracanal. Realizamos a introdução intracanal, a liberação, para liberar os tendões flexores. E aí, então, fizemos a secção do ligamento transverso do carpo. Uma vez seccionado o ligamento transverso do carpo, então fizemos a palpação, comprovando a liberação. Ok. Muitos me perguntam se não é perigoso fazer esse tipo de técnica sem visualização. A diferença da técnica da mini-open, quando eu faço uma abertura de 1,5 a 2 centímetros na fáscia palmar, eu disseco sob a fáscia, sobre o ligamento. E depois eu entro intracanal, faço o descolamento com a tesoura de Metzenbaum, que é um instrumento assim, bem adequado, para você fazer a liberação dos flexores, e daí eu tenho o ligamento liberado por cima e por baixo para mim poder fazer a liberação dele. Após a liberação, então, eu injeto uma ropivacaína, tá? Que é para comprovar, vocês vejam o efeito que passa pelo túnel do carpo e serve também como pós-operatório como analgesia. Enfim, o fechamento, 2 pontinhos na pele, esse é o resultado estético. E quando perguntam para mim, mas a estética do túnel do carpo por endoscopia, às vezes, é melhor que a do túnel do carpo. Nem sempre, porque a cicatrização a nível da palma da mão é muito boa, e algumas vezes, nessa região do punho, aqui como um caso operado em outro serviço, ficou uma cicatriz estética um tanto quanto feia. No mesmo livro, o Carlos Henrique, da Escola Paulista, ele escreveu a parte de endoscopia e mostrou que a curva de aprendizado do cirurgião que quer tratar por endoscopia
ela é um tanto quanto delicada. E ele mostrou 2 casos de laceração do mediano e laceração do ramo motor em casos tratados por endoscopia. Então, ele salienta que a técnica que o Sorrente vai falar daqui um pouco, ela é eficaz, mas ela pode ter complicações. E eu lembro que alguns colegas americanos, eles nos citam que tem muita neuropraxia na endoscopia. E por que seria essa neuropraxia? Que ao introduzir lá o instrumental onde vai a ótica e vai disparar a lâmina, pode ocorrer, então, a compressão do nervo mediano, né, pelo próprio instrumental, provocando uma neuropraxia que fica um pouco persistente nos casos da endoscopia. Em resumo, conheçam bem a anatomia, lembrem do acesso um pouco mais lunar para não ter a linha de cicatriz sobre o mediano, use a técnica que você esteja treinado quando você for tratar cirurgicamente. Todo tipo de tratamento para o túnel do carpo tem vantagens e desvantagens, e também tem complicações. E considerem os custos. Muito obrigado pela atenção. Na sequência, acho que agora vamos chamar o Sorrente, né, Sorrente? Ativa o teu áudio e fala para nós sobre endoscopia. Por gentileza, Sorrente. Só compartilhar aqui. Sorrente, faça a gentileza de se apresentar aí. Sim, deixa eu abrir. Para os que não te conhecem. Abriu aí minha apresentação? Abriu. Perfeito. Deixa eu só diminuir aqui, né? Tem que diminuir, talvez, o quadro, o local onde estão os apresentadores menor, porque senão, às vezes, atrapalha a tua leitura. Eu não estou conseguindo. Sumiu meu mouse aqui. Em cima tem uma caixinha azul ali com 3 pontinhos. O teu mouse tenta ver se vai com... Conseguiu? Acho que diminuiu e está atrapalhando muito vocês, hein? Não, ele não atrapalha nós, ele atrapalha, às vezes, na tua... Quando tu está apresentando, assim, ele cobre teu slide. Para nós, aqui não atrapalha nada. Então aqui está tranquilo. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Henrique, e todos aí pelo convite. Meu nome é Luiz Sorrente, sou cirurgião de mão aqui de São Paulo. Trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também sou do grupo de mão da Faculdade de Medicina do ABC. Bom, o Henrique me pediu para falar do tratamento cirúrgico endoscópico. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha com os principais pontos aqui. Não falei tanto de anatomia, porque eu sabia que vocês iam falar antes. Já fui direto para o tratamento. Não está passando o meu slide aqui. Clique em cima da apresentação e depois clica que vai, geralmente. Aí, boa. Obrigado, Diego. Bom, como foi falado, as principais indicações são as mesmas do tratamento convencional, tanto aberto quanto o mini-open. A gente indica o tratamento endoscópico na falha do tratamento conservador ou quando o paciente já tem sinais de neuropatia avançada, atrofia tenar, parestesia ou anestesia persistente, dor intratável. As principais contraindicações, quando você tem uma tenossinovite exuberante, você vai ter uma visualização prejudicada aí pela ótica, né, pela técnica endoscópica. Situações onde você tem suspeita de infecção, também são situações não ideais para o tratamento endoscópico. Quando você tem tumorações intracanal, cistos, músculos acessórios, a artéria mediana persistente é discutível, você tem que avaliar bem aí nesses casos. Nos casos de revisão de cirurgias prévias, de liberação do túnel do carpo, porque você tem uma cicatriz, uma fibrose, e pela técnica endoscópica você também não consegue fazer neurólise do nervo mediano, que é um passo importante dessas revisões, né? E uma contraindicação relativa são os casos de síndrome do túnel do carpo aguda após fratura do punho. É possível, mas em casos bem selecionados. A grande maioria é melhor fazer aberto mesmo. Vantagens. É um método menos invasivo, se bem que comparando com o mini-open que o Henrique acabou de mostrar, não é tão menos invasivo assim, mas
Uma vantagem é que você consegue visualizar todo o ligamento do carpo, transverso do carpo, que você vai seccionar, que as outras técnicas não permitem. E você evita uma cicatriz na região palmar, que é a região de apoio, e é uma queixa frequente dos pacientes. E, como todos os métodos, tem as suas desvantagens. É um alto custo, realmente, é muito mais caro do que as outras técnicas. Tem uma curva de aprendizado bem longa. Você nunca deve fazer sozinho pela primeira vez essa técnica. É bom sempre ter alguém mais experiente junto com você para te orientar. E é uma técnica que não permite a abordagem do nervo. Se você precisar fazer qualquer procedimento no nervo especificamente, essa técnica não é adequada. Bom, antes de mais nada, eu sempre aviso os meus pacientes que pode haver a conversão da cirurgia para técnica aberta. Qualquer dificuldade de visualização, de acesso, imediatamente a cirurgia é convertida para a técnica tradicional. Isso eu já deixo todos os pacientes avisados antes da cirurgia, né? Bom, a gente tem duas técnicas endoscópicas principais, né? A técnica de agir, que é de um portal só. É importante fazer todo o planejamento e identificação de alguns pontos anatômicos, pisiforme, o âmulo do amato, a linha de Kaplan e o eixo do quarto dedo. A gente faz o portal cerca de 5 milímetros proximal ao pisiforme e imediatamente ulnar ao palmar longo. Se o paciente não tiver palmar longo, a gente programa essa incisão exatamente no meio do caminho, entre o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Os instrumentais para essa técnica são basicamente os dilatadores, que estão ali na parte direita do slide, o descolador de sinóvia, que está ali junto na mesma caixinha, a ótica e a lâmina, que é acoplada nessa ótica. A lâmina ela tem um protetor com uma graduação para você calcular a profundidade de entrada desse seu endoscópio. Aqui uma foto de uma cirurgia relativamente recente, onde está identificado aí o pisiforme, o âmulo do amato, a linha de Kaplan, o eixo do quarto dedo. O ideal, como o Henrique falou, é a gente entrar o mais ulnar possível no túnel do carpo para evitar justamente lesão do ramo recorrente. E você palpando o âmulo do amato com seus dilatadores, com o descolador de sinóvia e até com a própria ótica, você tem uma segurança aí de que você está dentro do túnel do carpo o mais ulnar possível. Você faz a dilatação com os dilatadores progressivos. É importante não forçar demais esses dilatadores. São eles, geralmente, que dão essa neuropraxia que o Henrique citou aí na aula dele. O descolador de sinóvia é importante você passar ele várias vezes para limpar bem o túnel, o ligamento transverso, né? Para você ter uma visualização melhor. E você faz a introdução aí da ótica com a lâmina para fazer a liberação. A gente faz uma liberação de distal para proximal. E ali no videozinho dá para ver a gente palpando a linha de Kaplan, que seria o fim do túnel do carpo ali. E você faz uma liberação retrógrada. Você vem de distal para proximal, visualizando todo o túnel do carpo. Você só pode acionar a lâmina quando você tem certeza que não tem nada interposto, como, por exemplo, vocês vão ver agora o nervo interposto. Então, você tem que sempre ter certeza da sua visualização somente do ligamento transverso do carpo. Qualquer dúvida, é melhor converter. A técnica de dois portais, a técnica de Shaw, as duas técnicas foram descritas mais ou menos em 1985. Acho que a primeira publicação foi a de Shaw, se não me engano. Mas é uma técnica que
Eu, por exemplo, eu só vi uma vez, porque no Brasil a gente não tem mais disponível os instrumentais, pelo menos aqui em São Paulo a gente não tem. Se alguém souber aí, até me corrija. Mas os princípios são parecidos, só um instrumental que é um pouco diferente e você tem um portal a mais. Além do portal proximal que eu já falei, a gente faz um portal distal, que ele é localizado no encontro entre a linha que passa pela terceira comissura e a linha da borda radial do polegar. Você faz um portal 1 centímetro proximal, seguindo uma bissetriz entre essas duas linhas que eu citei. Faz um portalzinho de mais ou menos 5 milímetros também. Você introduz um descolador, faz aquela mesma limpeza da sinóvia que está aderida ao ligamento transverso, introduz uma cânula que vai servir como um protetor, e por dentro dessa cânula você introduz de um lado a ótica, do outro lado a lâmina. Você tem 3 tipos de lâmina, uma para fazer um furo no ligamento transverso do carpo, o outro para você fazer a liberação retrógrada do túnel do carpo, depois você inverte a ótica e faz a liberação do resto do túnel do carpo com essa última lâmina reta. Em relação às complicações, isso é meio geral, né, de todas as técnicas, né, a liberação incompleta do ligamento transverso do carpo, lesão iatrogênica do mediano ou dos tendões flexores. Em relação à técnica endoscópica, existe um grande risco de você entrar por engano no canal de Guion e fazer uma liberação do canal de Guion, achando que é o túnel do carpo, e às vezes até lesando o nervo ulnar nessa liberação. E como o Henrique já tinha falado, a neuropraxia do mediano, principalmente pela introdução dos dilatadores. Eu procurei também alguns trabalhos aí para defender a técnica. Tem essa meta-análise aí de 2020 que justamente salienta essas vantagens específicas. Uma melhor recuperação para atividades de vida diária, mais precoce, né? Maior nível de satisfação dos pacientes, tanto em termos de dor quanto de cicatriz, uma maior força de pinça, um retorno mais rápido ao trabalho e menos complicações relacionadas à cicatriz. Tem essa outra meta-análise de 2015 que fala mais ou menos a mesma coisa. As vantagens da técnica endoscópica seriam um retorno precoce ao trabalho, uma maior força de preensão mais precocemente, se bem que ele fala que após 6 meses os resultados são semelhantes. Maior risco de lesão nervosa, a maior parte delas uma neuropraxia, e menor dor na região da cicatriz. Tem um outro trabalho aqui de 2015, também uma meta-análise e revisão sistemática, a mesma coisa. Retorno mais precoce ao trabalho, atividades de vida diária. Em termos de complicações, reoperações e recidivas, as técnicas são semelhantes. A técnica endoscópica tem mais neuropraxias e menos queixas de cicatriz, e ele discute se, como a técnica requer uma maior curva de aprendizado, se isso não levaria a menos complicações do que a técnica tradicional, que é feita por cirurgiões menos experientes. Eu também achei um estudo prospectivo de 2019, comparando as duas técnicas, aberta e endoscópica, que também ressalta esses pontos positivos aí da técnica endoscópica. Um retorno mais precoce ao trabalho, um retorno mais precoce à atividade de vida diária, uma incisão menor, discutível, né, como a gente falou antes, e taxas semelhantes de complicação, de melhora de sintoma, recuperação funcional e da dor do pilar ulnar. Obrigado aí novamente pela atenção de todos. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Joia. Obrigado, Sorrente. Bela apresentação. Eu já te cutuquei antes com as vantagens e desvantagens. Acho que o
uma coisa que fica de dúvida é assim, o que é o mini open, né? Será que mini open é aqueles 4 centímetros, a cirurgia aberta clássica? São coisas que ainda não está muito claro, né? Muita gente fala que faz mini open, mas quando vê faz uma incisão muito grande. Mas enfim, bela palestra, né? Belos diapositivos, bem elucidante, acho que o público aí tirou bastante dúvida. Eu gostaria já de convidar então o Felipe, né? Que vai falar para nós agora de complicações. Felipe, por gentileza. Diapositivos foi bom, hein, Henrique? Denunciou a tua idade, hein, cara? Felipe, seja bem-vindo. Se apresenta, Felipe. Tu é de casa. Boa noite, eu sou Felipe, eu sou um cirurgião de mão também de Blumenau. Eu vou falar um pouco sobre complicações da síndrome do túnel do carpo. Depois de tudo isso que foi falado, acho que tem muito pouco para se falar ainda, né? O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo passa muito pela anatomia, né? A compreensão da anatomia, eu bato bastante nessa tecla, principalmente com os residentes nossos aqui em Blumenau, que o conhecimento da anatomia é o principal passo para você ser um bom ortopedista, né? Eu acho que a prevenção das complicações está muito relacionada ao conhecimento da anatomia. O Taka já falou bastante sobre a clínica e o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, não tem por que falar mais sobre isso. O tratamento também já foi bem elucidado sobre o tratamento conservador ou cirúrgico. A principal objetivo, quando a gente vai pensar no tratamento da síndrome do túnel do carpo, principalmente no tratamento cirúrgico, é esse aqui, né? É a secção do ligamento transverso do carpo, para liberar essa compressão que existe em cima do nervo mediano. Mas isso pode trazer uma série de complicações. Então, as complicações que a gente tem depois de uma síndrome do túnel do carpo, elas têm que começar a ser pensadas antes de você indicar o tratamento cirúrgico, na hora que você está começando a conhecer o paciente, né? Você tem que ter uma expectativa realista, dar uma expectativa realista do que o paciente deve esperar depois de um procedimento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. Então, realisticamente, o que você pode deixar para o paciente é que ele vai ter uma melhora dos sintomas dolorosos e parestésicos, principalmente noturnos, vai prevenir a progressão dessa doença, porque vai tirar aquela compressão da síndrome do túnel do carpo, e em alguns casos melhorar a força, nem sempre. Aquela atrofia tenar, que quando já instalada, geralmente não reverte depois de você liberar o túnel do carpo. E também a expectativa do cirurgião do que você vai conseguir com esse procedimento cirúrgico. Você tem que conseguir uma descompressão adequada do nervo. As principais complicações existem quando você não consegue essa descompressão adequada, né? Tem que minimizar a formação de cicatrizes, e essas cicatrizes não só cicatrizes cutâneas relacionadas com mini open, mas principalmente as cicatrizes em torno do nervo, né? E principalmente evitar complicações. Essa tem que ser a expectativa principal do cirurgião. Tá? Então, principal complicação que você pode ter é a não melhora dos sintomas depois do tratamento cirúrgico. E essa não melhora dos sintomas, ela pode vir por uma série de razões. A principal delas é o diagnóstico incorreto. A síndrome do túnel do carpo, o diagnóstico é basicamente clínico, e cada vez o que a gente vê é que os médicos conversam menos com os pacientes, ouvem menos as queixas dos pacientes, examinam menos os pacientes e pensam mais nos exames complementares. E exame complementar na síndrome do túnel do carpo, mesmo o Taka acabou de comentar, não é o que traz realmente o diagnóstico, né? É o exame clínico que mostra para a gente se a síndrome do túnel do carpo realmente é a queixa do paciente. E a segunda causa, a secção incompleta do ligamento transverso do carpo, né? Uma cirurgia não satisfatória. Então, essa é uma complicação razoavelmente frequente. E essa secção incompleta do ligamento transverso do carpo é uma complicação já imediata após a cirurgia. Você conversando com o paciente que chega para você com a queixa de que fez a cirurgia e não teve nenhuma melhora depois dos sintomas logo depois da cirurgia. Então, nesse caso, você pensa sempre numa secção incompleta do ligamento transverso do carpo. Quando o paciente chega para você dizendo que ele fez uma cirurgia, ele melhorou durante um período de tempo, que pode ser um período de tempo muito variável, e voltou a ter os sintomas depois desse período de tempo, você pensa numa recidiva, que é outra complicação muito frequente de uma síndrome do túnel do carpo.
A recidiva, você tem que ter mesmo cuidado do diagnóstico inicial da síndrome do túnel do carpo, você tem que ter na recidiva. Mas nesses casos, principalmente, eu acho que o exame complementar ajuda bastante, tanto o ultrassom, mas principalmente a eletroneuromiografia, principalmente se o paciente tem uma eletroneuromiografia prévia à cirurgia anterior, né? Quando o paciente tem uma recidiva, você tem que pensar que a cirurgia não é sempre igual. O ato cirúrgico e o achado cirúrgico vai determinar o que você vai fazer no procedimento para resolver essa complicação. Pode ser que seja uma nova descompressão simples. Pode ser que uma descompressão simples não seja suficiente, que você tenha que melhorar as condições de partes moles em volta do nervo, que pode ser com retalhos adipofaciais, que pode ser tenar ou hipotenar, até um retalho muscular local. E você geralmente prevê isso pré-operatoriamente quando tem uma hipersensibilidade muito grande em cima da região do túnel do carpo antes da cirurgia, quando eu tenho um paciente com sinal de Tinel muito exacerbado naquela região, ou quando você já prevê que tem um tecido cicatricial causando compressão do nervo mediano e você quer prevenir que esse tecido cicatricial se renove em cima do nervo mediano e cause uma nova recidiva da síndrome do túnel do carpo. Complicações mais temidas, com certeza, na síndrome do túnel do carpo são as lesões do nervo mediano, né? Elas são mais frequentes nas cirurgias endoscópicas do que nas cirurgias abertas, também mais frequentes nas cirurgias com mini open do que nas cirurgias abertas, mas principalmente são mais frequentes nas pessoas que se aventuram a realizar esse procedimento cirúrgico e não conhecem anatomia. Lembrando aqui nessa figura anatomia que nós temos o ramo palmar do nervo mediano, que passa geralmente por cima do túnel do carpo, na região mais radial do túnel do carpo. E nós temos os ramos motores do nervo mediano, que também passam na região mais radial do túnel do carpo. Então, o conhecimento da anatomia, o posicionamento da incisão e da liberação do ligamento transverso do carpo na região mais ulnar do túnel do carpo, geralmente consegue prevenir esse tipo de lesão, tanto do nervo mediano como um todo, como do ramo cutâneo palmar ou do ramo motor do nervo mediano. Então, o principal tratamento para esse tipo de complicação, sem dúvida nenhuma, é a prevenção, e a prevenção principalmente com conhecimento da anatomia. Uma vez tendo essa complicação, o reparo pode ser um reparo primário, pode ser necessário um enxerto do nervo sural para a reconstrução do nervo mediano, mas é mandatório porque quando você tem algum tipo de lesão completa do nervo mediano ou lesão parcial do nervo mediano. Quando a lesão é do ramo cutâneo, do cutâneo palmar, do nervo mediano, pode ser realizada simples ressecção no neuroma ou, quando possível, o reparo dessa lesão também. Lesão do arco palmar é uma outra complicação possível, lembrando que o arco palmar ele passa logo após, né, logo distal ao final do ligamento transverso do carpo. Então, uma liberação inadvertida do ligamento transverso do carpo pode acabar causando uma lesão do arco palmar, né? Sempre quando há dúvida disso, liberar o garrote, se estiver fazendo a cirurgia com garrote, se tiver um sangramento maior do que o esperado, tem que ser explorado o arco palmar. Esse arco palmar ele pode ser tratado, essa lesão do arco palmar ela pode ser tratada com uma ligadura, quando existe a artéria radial e a artéria ulnar pérvias, ou o reparo desse ligamento com uma anastomose vascular. Como o Sorrente falou, a lesão do nervo da artéria ulnar também pode ser uma coisa, uma lesão possível. Para mim fica até difícil de imaginar lesar o nervo e a artéria ulnar pensando anatomicamente, mas é uma coisa que pode acontecer, principalmente nas variações anatômicas que acontecem ali perto do túnel do carpo. Então, nesse caso, a lesão da artéria ulnar, se você tiver o arco palmar pérvio, pode ser tratado simplesmente com a ligadura ou com reparo, mas a lesão do nervo ulnar sempre com reparo, às vezes necessitando de enxerto também. Na minha prática clínica, eu acho que a complicação mais frequente relacionada com a síndrome do túnel do carpo é a dor tipo pilar, que é uma dor que acontece no pós-operatório da síndrome do túnel do carpo. Pode acontecer tanto na liberação aberta, quanto no mini-open, quanto na liberação endoscópica. E é uma dor na região ulnar do carpo, que é uma queixa que tende a diminuir com o passar do tempo.
é bastante frequente nos primeiros 2 meses de pós-operatório e muito pouco frequente depois dos 6 meses de pós-operatório. O manejo clínico dessa complicação, com medicamentos e limitação de carga na mão, geralmente é suficiente. Uma complicação descrita também é a lesão tipo corda de arco, relacionada com a descontinuidade do ligamento transverso do carpo e a migração palmar dos tendões flexores. Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma descrição de ninguém próximo, uma descrição mais de literatura e que, quando acontece, está descrito reconstrução do retináculo até com enxerto de tendão. Então, era mais isso que tinha para falar sobre complicações. Joia, parabéns, Felipe, né? Felipe é nosso colega aí já aqui em Santa Catarina já há muito tempo, sempre mostrando questões interessantes. Para finalizar, eu acho que agora vamos chamar o Diego também vai se apresentar e vai mostrar para nós alguns casos clínicos, né, Diego? Isso. Vamos lá, então, Diego. Por gentileza, compartilhe a tela e se apresenta aí para o grande grupo. Gostaria só de registrar que estamos com 88 participantes aqui, eu acho que estamos com uma plateia bastante interessada aí no tema. Batemos a turma do joelho, Diego, sabia? Historicamente, na SBOT, o joelho sempre é o maior grupo, mas na nossa regional aqui, em homenagem ao Dr. Funchal, a mão bateu a expectativa aí de participantes. Excelente. Vai lá, Diego. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, meu nome é Diego Falcó, eu sou cirurgião da mão, assistente do grupo de cirurgia da mão e microcirurgia da Santa Casa de São Paulo. Me sinto muito à vontade para falar com os colegas de Santa Catarina, já que eu tenho bons amigos aí em Santa Catarina. Agradeço sempre a cordialidade de vocês e sempre aprendo muito com as suas aulas. Então, muito obrigado. O Sorrente é velho amigo também. Somos do mesmo ano de residência, então a gente se encontra bastante há muito tempo. E o Felipe, um prazer vê-lo novamente, com quem eu tenho menos contato. Mas muito obrigado. Eu queria agradecer também ao Leonardo Lanzarin, muito bom amigo. Eu queria mostrar uns casos clínicos para vocês. E eu queria começar com esse, uma paciente de 34 anos, com síndrome do túnel do carpo bilateral pior do lado direito, com uma hipotrofia atenar grande, eu acho que não precisa nem chamar ninguém para mostrar, e ela tinha um tinel imediatamente aproximar o ligamento transverso do carpo à direita. Foi feita a cirurgia, a cobertura completa do ligamento transverso do carpo, uma cirurgia aberta, onde foi visualizado o nervo mediano, não tinha lesão, e um mês depois ela mantém dor, mantém o tinel exatamente no mesmo lugar, e na verdade agora ela refere que tem uma piora da dor no território do nervo mediano. Então, vou chamar o nosso anfitrião, o Dr. Henrique, para comentar o que o senhor acha que aconteceu. O seu microfone está fechado, Dr. Henrique. Desculpa. Um mês pós-operatório e ela piorou da dor após a revisão. Após a primeira cirurgia, na verdade. Após a segunda. Fez a primeira. Não, ela fez só a primeira. É a primeira, e depois de um mês da primeira cirurgia ela piorou, ela não melhorou. E tem tinel positivo. Mantém o tinel no mesmo lugar que estava antes da cirurgia. A gente começa a pensar em algumas outras causas. Se bem que foi explorado cirurgicamente, mas pode ter a presença de cisto intracanal, alguma coisa que talvez não foi identificado, ou pensar em alguma lesão de ramo cutâneo também, né? Não, na verdade, o meu objetivo para trazer era só salientar que alguns pacientes, principalmente esses que têm uma lesão super grave, assim, de vez em quando eles levam muito tempo para melhorar, né? E a gente se assusta muito no pós-operatório quando esses pacientes não melhoram, né? Então, a gente faz a liberação, tem certeza que fez a liberação e continua com a parestesia no mesmo território. Na verdade, uma piora, fica com uma disestesia e daí ele começa devagar a melhorar, né? Alguém tem essa mesma experiência que eu, já teve isso em outros casos? Não tinha síndrome dolorosa, né? Era só dor e tinel.
Ela tinha um diagnóstico em conjunto, assim, de síndrome de desfiladeiro torácico, mas era mais importante do lado esquerdo e não tinha alterações nem na eletroneuromiografia, nem no exame físico de alteração de força em outras regiões, tá? Mas não tem pegadinha, era síndrome do túnel do carpo mesmo, levou muito tempo para Muito tempo melhorar. para recuperar. Minha pergunta é se vocês têm a mesma experiência, assim, se alguns pacientes de vocês levam muito tempo para melhorar. No sistema público, sim, bastante. Principalmente nesses casos mais graves, Henrique? Principalmente pelo fato de que, às vezes, eles são tratados de maneira conservadora, com 3 a 6 meses, e aí cai na fila para cirurgia, aí fica 2, 3 anos, né? Aí, quando chega na sala de cirurgia, já tem síndrome dolorosa associada. Aí você trata, você tem toda a certeza que liberou, mas daí já tem fenômenos neuropáticos ali associados que é de difícil solução. O Diego... Taca, tinha aberto o microfone. Tem um artigo de 1873 do Leitievan que ele fez um trabalho sobre reinervação em pacientes com tétano, né? E ele coloca uma observação que pode ser expandida talvez para todas as lesões de nervos periféricos, enfim, né? Que muitas vezes necessita mais tempo para recuperar e até para compensar a inervação de músculo acessório, tal, e a inervação de sensibilidade, tudo por outras áreas e tudo, né? Então, eu já tive alguns casos que demoraram assim, mas muitas vezes a dor ela persiste, a dormência persiste, mas aquele fato de acordar à noite com a mão dormente no pós-operatório imediato, ele alivia. Então, isso ali que a gente dá o alento para o paciente. Olha, aliviou isso ali, agora o resto tem que ter paciência, o organismo demora para melhorar. Isso aí acontece. Tenho a mesma opinião do Taca, sabe? Principalmente paciente que tem essa atrofia tenar bem pronunciada nesse caso aí, eles melhoram dos sintomas noturnos. Eu acho que aquela questão da expectativa que você tem que dar para o paciente a respeito do que ele vai melhorar imediato e do que ele não vai melhorar imediato, né? Tem que deixar a realidade na cabeça do paciente, de que a atrofia não vai melhorar, né? E de que a dor noturna geralmente melhora na primeira noite, mas não necessariamente a parestesia e as dificuldades do dia a dia, principalmente com atividades de objetos pequenos, essa demora bastante tempo para melhorar. Sorrente? A experiência que eu tenho é uma outra situação também, que eu não sei se é exatamente essa. Esses casos mais graves, onde o paciente muitas vezes já tem a anestesia da região do mediano, quando você faz a liberação, depois de um tempo ele começa a ter parestesia, ele começa a recuperar a sensibilidade, e é uma sensação extremamente desconfortável. É pior do que a anestesia, e muitos pacientes referem isso como dor, como se tivesse piorado depois da cirurgia. Então, às vezes fica um pouco difícil de diferenciar se é ele melhorando ou se realmente ele teve uma piora da dor. É numa atrofia tenar tão grande, né? Então a gente espera que essa paciente tenha uma lesão axonal mais grave e que essa lesão, até porque as fibras sensitivas elas ficam no nervo mais superficiais do que as fibras motoras, né? Na hora que está entrando dentro do túnel do carpo. E então esses pacientes eles ou têm uma hipoestesia ou uma anestesia maior. E daí, realmente, funciona como uma lesão nervosa. Então, quando a gente faz o reparo nervoso, a gente espera que nos primeiros 30 a 60 dias o tinel se mantenha no local da sutura do nervo, da microneurografia, e que, com o passar do tempo, ele vá tendo uma recuperação desse nervo. Então, se a gente acompanhar o sinal do tinel dela, em alguns meses ele vai estar evoluindo para a região mais distal da mão. Mas assim, não tinha nenhuma pegadinha no caso, não. Era realmente para alertar que alguns pacientes a gente faz a cirurgia, eles levam muito tempo para melhorar. E quando a gente faz a cirurgia endoscópica, então a gente fica com o coração muito apertado, né? Porque daí a gente fala, putz, será que... Né? Porque quando a gente faz aberta, eu tenho foto aqui mostrando que está aberto o túnel do carpo, que não tinha lesão no nervo. Quando faz endoscópico, sobra uma dúvida, né? Então, e o próximo caso, eu queria excluir o Sorrente do caso, que como ele apresentou sobre
liberação endoscópica, então eu queria que ele fosse o último a dar opinião, tá? Então, eu tinha uma paciente no consultório, 63 anos, destra, dona de casa. Ela é tia de um R+ meu de ortopedia, cirurgião de quadril, bom cirurgião de quadril, que se mudou de São Paulo. Ela tinha Diego, aqui não passou o slide, Diego. Está passando o slide ou não? Tava. Sumiu de novo o slide? Está no primeiro caso ainda, está no primeiro caso. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, Henrique. No final de semana eu tive o mesmo problema. Tem que sair e entrar, talvez. Vocês estão vendo a tela? Sim, tá agora sim. Preto? Agora não, agora apareceu o slide 63 anos aí. Tá. Então, ela tinha uma síndrome do túnel do carpo que tinha sido operada do lado direito havia 2 anos aberto e do lado esquerdo ela não tinha sido operada ainda. Ela voltou do primeiro lado, eu acabei operando aberto, tem alguns anos já, porque o convênio não liberou, a operadora não tinha liberado o tratamento endoscópico, que era o desejo dela. E daí ela pediu, então, para fazer endoscópico do segundo lado, né? E esse aqui é o vídeo. Então, vocês podem pedir para parar o vídeo ou comentar a qualquer momento. Dá para ver o mediano ali na cara dele, né? O efeito do espaguete, né? Que o mediano desliza, né? E ele pula bem para cima da lâmina, né? Então, eu tentei de várias formas tirar o nervo mediano da frente. É um material que eu não uso mais, é um material nacional que eu não gosto. E então, eu não consegui tirar o nervo mediano da frente. Então, eu acabei fazendo os 2 lados dessa senhora. E até o ramo motor ali apareceu. Parece, né? Parece que é o ramo motor, sim. E aí, só para quem tem mais dificuldade de fazer a visualização endoscópica, né? Então, essa é a visualização do lado esquerdo, né? Mostrando o nervo mediano e o ligamento transverso do carpo, e aqui rachurado só para ajudar na identificação. Provavelmente, esse é mesmo o ramo motor. Aí eu queria perguntar, Taka, você faz endoscópico ou aberto? Não, faço aberto. Tá. E o Felipe Berndt? Mais aberto também. Mais aberto, tá. Então, eu vou pedir agora para o Sorrente me dar umas dicas de como é que eu faço para tirar esse nervo da frente. Ele já mostrou na aula dele, né? Mas tem algumas dicas para tirar. Nesse caso, eu tentei algumas delas, não consegui. Você pode falar, Sorrente? Não, às vezes é difícil mesmo, é o que eu falei. Se na dúvida, é melhor converter, né? Uma coisa que eu já percebi isso até eu já passei por isso várias vezes. Às vezes a gente tenta, na hora de fazer o portal proximal, a gente tenta aproveitar alguma linha do punho ali para ficar uma cicatriz mais bonitinha. E se você faz o portal ou mais distal do que o ideal ou mais proximal do que o ideal, o ângulo que a lâmina entra dentro do túnel do carpo já complica, porque ela não consegue afastar direito o nervo. O ideal é a lâmina entrar bem justa ao ligamento transverso. Às vezes até você tentando comprimir a lâmina contra comprimir o endoscópio, né, contra o ligamento do transverso. E uma coisa que ajuda bastante é fazer a extensão do punho, né? Não uma hiperextensão exagerada, igual quando faz com a técnica de 2 portais, é uma hiperextensão mesmo, né, Sorrente? Mas nesse caso, uma extensão do punho também ajuda ao endoscópio ficar mais perto do ligamento transverso. Inclusive, quando a gente acaba errando, entre aspas, o portal, essa manobra de estender um pouquinho o punho, isso ajuda a compensar e muitas vezes resolve o problema. Mas tem vezes que não resolve, tem que converter mesmo. E daí o último caso, que deve demorar uns minutinhos a mais,
uma paciente de 57 anos, destra aposentada. Ela tinha um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo à direita, e em setembro do ano passado ela foi operada por via endoscópica por um colega neurocirurgião, e ela teve uma piora da dor, seguida de melhora da dor, mas com manutenção da parestesia. Em dezembro de 2020, ela foi submetida a uma nova cirurgia endoscópica com o mesmo cirurgião, mas ele trocou o hospital. E dela teve uma piora intensa da dor, iniciou com um choque e com anestesia nos dedos radiais. E no exame físico ortopédico, ela mantinha o tinel 3 meses depois da cirurgia, na região sob o ligamento transverso do carpo. Perfeito, né? Felipe. Parece que... Vai lá, Felipe. Desculpa, Henrique. Não, o que eu ia comentar é que é o caso típico de que foi operado e piorou e tem anestesia, né? Então, esse é o caso que tu fica na dúvida. Será que liberou incompleto? Tentou 2 vezes? Será que lesou algum ramo motor, o ramo sensitivo, ou até o próprio mediano, né? Então, essa é a tua principal dúvida. Até depois, pode responder por último, Diego e Sorrente, como que vocês tiram a dúvida da liberação incompleta por endoscopia? Por exame de imagem ou feeling clínico? Vai lá, Felipe, faz teus comentários, deixa eles pensarem para depois responder. Parece que realmente na primeira cirurgia, em setembro, como ela teve uma melhora dos sintomas logo depois da cirurgia, foi uma recidiva. Mas na segunda cirurgia está com toda a cara de ter sido uma lesão iatrogênica do nervo mediano mesmo, né? A questão da anestesia, do tinel estar no mesmo lugar depois de 3 meses da cirurgia, para mim foi uma lesão completa do nervo mediano. E aí, Taka? Olha, eu concordo com o Felipe. Eu acho que na primeira cirurgia, talvez uma abertura incompleta, né? E aí o cirurgião tentou repetir o mesmo processo endoscopicamente, né? Não sei, vocês que fazem bastante endoscopia, se vale a pena, na falha de um tratamento endoscópico, fazer novamente um tratamento endoscópico ou eu faria aberto? Eu faria aberto, né? Mas eu faço cirurgia aberta. Enfim, ali, eu acho que nessa segunda intervenção, está tudo mostrando assim, que houve efetivamente uma lesão do nervo mediano, né? Talvez ele possa ter desenvolvido uma neurite adesiva e tal, não conseguiu abrir de novo, mas agora ele tem dor, tem tinel local. Eu acho que houve uma lesão, talvez iatrogênica, então, do nervo mediano. E daí, a preocupação maior dessa paciente é que depois da segunda cirurgia, ela sentia muita dor, né? Então, eu coloquei isso aqui como Ela já primeiro estava fator, 3 meses com dor? Ela tinha, antes da primeira cirurgia, ela tinha entre 4 a 6 meses de sintoma, antes da primeira cirurgia. Ela fez a primeira cirurgia em setembro, ela teve uma piora da dor no pós-operatório, ela teve uma melhora da dor, mas ela mantinha parestesia e sintoma noturno. Então, provavelmente não fez a liberação completa mesmo. Eu acho que nisso todos nós concordamos até agora. E depois da cirurgia, ela teve uma piora muito grande da dor. Aí minha pergunta para vocês vocês, se recebessem essa paciente já com 15 dias, 3 semanas, 1 mês do pós-operatório, vocês indicariam direto a cirurgia para ela? Para exploração do nervo? Ou vocês esperariam alguma coisa? Olha, é complicado, né? Mas assim, daria para fazer uma infiltração nela, para ver se ela melhora, né? Uma infiltração poderia fazer como se fosse um teste terapêutico, fazer uma infiltração no canal do carpo, né? Ver se ela tem alívio dos sintomas. Mas assim, está tudo levando a crer que houve uma lesão do nervo mediano. Eu indicaria a cirurgia para ela, sim, mas explicaria os riscos, né? Explicaria que uma vez que o nervo já foi 2 vezes operado, não é a mesma coisa que pegar um caso virgem, né? Então, eu explicaria os riscos para ela, e ela estando ciente dos riscos, eu faria uma intervenção cirúrgica, mas tomaria os cuidados de um paciente com dor crônica, com causalgia, né? Até os cuidados, inclusive, na anestesia, com preparo, tudo, enfim, mas
indicaria cirurgia aberta. Sorrente? Eu também prestaria bastante atenção na história, né, da paciente, né? Se ela refere uma piora imediata após a segunda cirurgia, eu realmente pensaria mesmo numa lesão de nervo e indicaria a reexploração aberta. Não revisaria. Eu não teria revisado nem a primeira vez endoscópico, né? Teria já feito a revisão aberta, mas nesse caso operado por outra pessoa, eu indicaria uma revisão aberta. Agora, se ela viesse com uma história de que melhorou, depois de um bom tempo começou a piorar, e eu concordo com o Taka, tomaria um pouco de cuidado com o diagnóstico de síndrome de dor complexa regional, outras coisas, né? Mas com uma piora tão rápida assim, eu indicaria a revisão. Vocês pediriam algum exame complementar? O exame, Diego, acho que seria assim, só para confirmar uma secção, né? Agora foi operado, era bom fazer pelo menos uma eletroneuromiografia. Eu falei para não fazer nenhuma eletroneuromiografia. Ela foi operada 2 vezes, né? Eu acho que agora tem que catalogar isso aí, né? Diego, o nosso diretor científico aqui está dizendo para nós nos atentar ao tempo, tentar concluir aí o mais breve possível. Tá bom. Então, assim, eu reexaminei. Ela veio a primeira vez no consultório, já trouxe uma ressonância que não dava para ver direito o mediano, não dava para saber se tinha lesão ou não tinha lesão. Tinha uma ultrassonografia que não dava para ver nada, eu pedi uma eletroneuro, a eletroneuro veio com lesão total do nervo. A médica neurologista que fez o exame me mandou desesperada, falou que nunca tinha visto um exame tão ruim, mas que ela achava que não era tão ruim porque tinha alguns potenciais motores que ainda funcionavam. Isso, lembrando, a eletroneuromiografia foi feita com mais ou menos 40 dias da cirurgia, não foi feita logo depois, com risco de falso negativo, tá? E daí, então, as hipóteses seriam abertura incompleta do ligamento transverso, lesão completa do mediano ou lesão parcial do mediano. No intraoperatório, então, a gente observou isso daqui. Então, parecia que realmente tinha uma lesão, uma abertura incompleta do ligamento transverso. A gente vê em várias regiões pedaços do que parece o ligamento transverso íntegro, e em outras regiões parece que ele está um pouco aberto, tá? Então, foi feita a abertura completa do túnel do carpo. Tive que ampliar um pouquinho para proximal, um pouquinho para distal, e daí, Taka, você quer comentar? Não, eu acho que era isso que tinha que ser feito mesmo, fazer uma abertura ampla. Agora não permite mais mini-open, não permite mais nada, tem que ser aberto. E eu não consigo ver direito ali, mas parece que tem alguma lesão do nervo mediano ali, né? Então, aqui dá para ver com dificuldade, né, pela imagem, mas também ao toque a gente percebia que tinha uma região endurada, né? Assim, um neuroma em continuidade. Isso. Então, a gente fez a neurolise interna, né, e observou essas 2 regiões de cicatriz mais proeminente. E aqui, olhando, parecia bom, mas ainda tinha alguma coisinha de cicatriz. Foi feita estimulador nervo periférico para ver se estava funcionando a parte motora? Não. Não entrei com o estimulador de nervo, mas concordo que seria uma boa opção. E na hora que fez a ressecção daquele neuroma, tinha 1,1, 1,2 centímetros de perda. Daí, só para complementar, o Sorrente, o que você faria com essa perda pequenininha aí é uma perda média, né? Não é 1 centímetro, 1,1, 1,2. Olha, dá para tentar fazer a neurorrafaia primária dos fascículos, né? Tentando dar uma... Você isola esses que estão lesados e faz só que daí o restante do nervo fica meio redundante, né? E assim, em alguns casos eu às vezes só encapei com ou um neurotubo ou um enxerto de veia, ou às vezes até cola de fibrina para tentar proteger e ver se para de dar o choque, pelo menos. Mas se der para fazer a neurorrafia dos fascículos, melhor, né? João Caetano pergunta se nos casos de recidiva aqui alguém põe gordura para cobrir aqui, só para uma resposta da plateia. Hein? Aí vamos tentar encerrar aí, porque o diretor científico está cobrando de nós. Hein? Não, então vou terminar rápido. Cada um dá opinião. Enxertaria, faria neurotubo,
sutura primária, Taca, Henrique e Felipe. Resumindo, tentar suturar primário e colocar uma colinha de nervo ali, no selante de fibrina. Taca? Enxerto e cobertura aí. E Enxerto do cutâneo medial do braço e cobertura com retalho adipofacial. Retalho adipofacial. eu fiz aquela primeira, tentei fazer a sutura primária, o nervo fica redundante, fica meio feio, mas foi o que eu achei que talvez fosse dar um resultado mais rápido, né? Então, respondendo à pergunta da plateia, eu me preocupo em cobrir com gordura, com retalhinho adipofacial, quando o paciente tem aquele sintoma de nervo à flor da pele, né? Aquele tinel bem exuberante sobre o nervo, tá? Diego, ali também uma coisa que daria para fazer nesse caso ali, quando fosse uma lesão completa, tem aquele trabalho do Dr. Bertelli que ele usa uma tela de Marlex atrás para diminuir a tensão do nervo, né? Isso é uma coisa que eu participei de algumas cirurgias com ele e realmente ajuda a diminuir a tensão ali para esse tipo de sutura. Para ajudar a sutura, né? Como não ficou tão tenso, eu não fiquei tão preocupado, né? Mas seria realmente uma ideia excelente. Então, para a próxima vez, entrar munido da estimulação. Isso. Obrigado, desculpa a demora aí. Sem problema, acho que cada um atrasou um pouquinho. Agradeço muito. Obrigado, Diego, sem problema, cada um atrasou um pouquinho, né? E, enfim, a gente sabe que com essas tecnologias aí sempre pode ocorrer algum atraso. O Dr. Funchal está por aí, queria chamar ele para... Só quero fazer um comentário, vi agora o Dr. Luiz Deficienzi, né? Ele mandou um trabalho para nós aí, eu vou compartilhar com vocês, que ele trata túnel do carpo com ultrassom, terapias de ondas de choque, né? Que ele mostrou um trabalho lá de 15 casos com e 15 casos sem, e ele compartilhou conosco aí através da secretaria, vou compartilhar com os demais palestrantes aí para depois vocês tirarem suas conclusões. Agradecer a todos pela presença, todos os colegas aí da mão e os demais participantes, e vou chamar o Dr. Funchal aí para fazer o encerramento, ele tem algumas palavras a dizer. Funchal, está com o teu áudio aí? Tá aqui. Áudio, né? Só, primeiramente, agradecer a todos vocês, né? É um prazer aí estar recebendo todo mundo aí da regional aí, né? De outras regiões aí, como o Brasil, é grande, né? São Paulo aí, estando presente aí. Eu sou egresso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, então para mim é um prazer muito grande aí receber todos vocês, né? Dizer que a nossa regional aí, ela tem como objetivo fundamental exatamente trabalhar esse aspecto da educação continuada do especialista. E hoje a gente teve essa oportunidade, né? A gente gostaria até de continuar mais, mas a gente tem uma obrigação também de um término ali do evento, né? Eu tenho certeza absoluta que teria bastante coisa para discutir, né? Uma coisa assim que eu gostaria de dar, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não. Sim. Então, isso é um presente virtual que nós estamos encaminhando para vocês, né? Espero que vocês gostem, né? Isso é um retrato animado de cada um de vocês, né? Que participaram aqui da nossa reunião, né? A gente sabe que é extremamente trabalhoso o dia, depois no final do dia ainda vir participar da reunião e dividir com todos nós, né? O conhecimento de vocês. Então, para nós é um prazer muito grande, né? Lembrando, então, também dos nossos apoiadores, que é o próprio Baiaçu, que é o apoiador da nossa base de transmissão pelo Zoom, né? As empresas de material cirúrgico, que é a Medic e a Hospitália Cirúrgica, né? Que nos dão esse apoio aí. Então, agradecer imensamente, dizer para vocês que foi um prazer, né? E que realmente a gente possa contar com vocês em uma próxima oportunidade, né? Doutor Henrique, se quiser terminar, né? Que é o nosso presidente. Joia, mais uma vez, é um evento super produtivo, com bastante ideias, né? Compartilhamento de ideias e conhecimento de todos. A gente sabe que o tempo é muito curto e a plateia queria participar. O doutor Luiz Deficienzi, de Florianópolis, o doutor também Subtil, de Jaraguá do Sul, que que trabalha com terapias de ondas de choque, enfim. A medicina, a gente sabe que todo mundo tem a sua contribuição que pode ajudar. Mas, dentro do que estava programado, a gente compartilhou o máximo possível de conhecimento com vocês e só tenho a agradecer
os 88 palestrantes aí, não sei se o Funchal estava presente aí. Quando eu disse não, 89, chegamos a 89 participantes, foi realmente o recorde, né? Mas só lembrando que o joelho ainda não foi apresentado, né, Henrique? Então você contou vitória antes da hora. Não fez bem, mas tudo bem, é assim mesmo. Mas o ano passado, Henrique, nós da mão chegamos a 110, né? Lembra? Tá bom. A mão está na frente ainda. Quero também lembrar aqui, ó, porque nós tivemos participação muito mais que só ortopedista. A doutora Juliana também participou, o doutor Ademar também participaram, que são radiologistas, agradeceram, disseram que foi muito bom para eles também. Legal. Né? Eu acho que a conjunção de vários especialistas, né, para nós ortopedistas sempre é bastante importante, né? Então, eu acho que realmente foi sucesso, viu, Henrique? Não, joia, Funchal. É só uma brincadeira aí contigo, que tu é do joelho, mas com certeza a gente vê que a nossa plateia aqui é bem eclética e a gente teve gente de todo o Brasil, aí do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, colegas em todos os estados, todas as regiões aí. Deixar a todos vocês o agradecimento e uma boa noite. Quem queria falar, Diego? O Funchal foi meu examinador no TEOT, viu? Só para avisar os residentes que... pô, ninguém guarda bonzinho. Uma boa lembrança de mim, pô. O que é isso? Foi bonzinho. Deu tudo lá. Ó, lembrar para vocês, na verdade, olha só, que esse presente animado aí, esse retrato animado está nas mãos do Dr. Henrique, que vai fazer a gentileza de encaminhar no WhatsApp de cada um de vocês, tá certo? Muito obrigado aí, uma boa noite a todos. Funchal, só uma informação. Opa, desculpa, Henrique, você é o presidente, você manda. Muitos me perguntaram aqui no privado sobre a disponibilidade dessa aula em on demand. Tu tem alguma informação aí para compartilhar? Nós vamos, essa aula é gravada, nós vamos disponibilizá-la no nosso Instagram, no IGTV, tá? Até para vocês que foram palestrantes e participaram, nós vamos fazer isso daí. Né? A não ser o Felipe Berdint, que eu não tenho o Instagram dele, mas todos vocês outros nós tivemos e nós participamos e vocês podem compartilhar que vai para o nosso Instagram. Ok. Boa noite a todos. Bom descanso. Parabéns, Funchal. Obrigado. Valeu, um abraço, Henrique. Obrigado. Boa noite, obrigado.